Olá pessoal, hoje é sexta-feira, dia 16 de maio. Estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. Com Ednei Paine, diretamente aqui de Bento Gonçalves, a capital brasileira do vinho, Rio Grande do Sul, Brasil. Pessoal, hoje a nossa conversa política também vai pegar fogo. Talvez muitos não vão gostar do que nós vamos falar hoje, mas nós vamos falar hoje sobre promessas de campanha. Será que elas foram entregues? Pois vai começar outra rodada de promessas de campanha, se você não está ligado. O ano que vem já tem eleições de novo. Já vai vir todo aquele povo novamente oferecendo o céu para vocês e entregando o inferno. Bom, vamos falar daquelas que foram prometidas lá no final de 2021, entre o que ganhou, que foi Lula da Silva. Aquelas promessas que não foram entregues. A primeira, sem dúvida, e a mais cobrada promessa de todos, agora já virou até piada, né? Foi a da picanha e da cervejinha. Sim, é certo que essa promessa não seria cumprida literalmente, não seria entregue literalmente. Uma coisa que o presidente da República não podia era dizer que ele ia comprar picanha para todo mundo, porque era desse jeito que me parecia quando ele falou que a galera ia poder ter o poder aquisitivo de comprar picanha e cervejinha gelada. Bom, o que eu entendi era que ele queria melhorar o seu cardápio. Se na sua mesa, naquele tempo, em 2021, você poderia comprar carne de segunda, o que deu a entender é que o povo poderia comprar ao menos chuletas, não picanha, mas chuletas, né? Vamos ser razoáveis. Que a carne naquela época já era cara, né? Pois no final de 2021, deixa eu falar pra vocês, 1 quilo de chuleta custava R$ 29,90. Te deu saudade de alguma coisa? Hoje o quilo da chuleta no mercado aqui perto da minha casa custa R$ 59. Ela aumentou o dobro, ela estava R$ 29,90, ela passou para R$ 59 ao quilo. Em vez de baixar a cesta básica, ela só aumentou. A única coisa que ficou desvalorizado é o salário mínimo. Eu vou até fazer uma conta e mostrar para vocês o que eu estou falando. Porque aqui nós temos que matar a cobra e mostrar o pau. Em janeiro de 2022, quando o Lula assumiu, o salário mínimo era R$ 1.212, tá? Sabe quanto está hoje? R$ 1.518 é o salário mínimo. Ele aumentou R$ 306 em quase 3 anos, 2 anos e meio. R$ 306, que bom, né? O Lula aumentou R$ 306 o salário mínimo. Mas de acordo com a inflação, ele desvalorizou. Será? Vamos fazer uma conta certa aí para vocês entenderem por que o salário desvalorizou. Mas vamos pegar só um item. Eu gosto de usar o óleo de soja porque é um item que todo mundo consome e não está muito caro e também não está muito barato. Ele em 2021, ele custava R$ 3,96, aquela lata eu acho que é 900 ml. Então, nessa época, R$ 1.212 dava para comprar
326 latas de óleo de soja. 326 latas de óleo de soja, um salário mínimo. É, legal, né? E hoje o salário mínimo está mais alto, 1.518. Sabe quantas latas de azeite hoje dá para comprar? 195. 120, 130 latas de óleo a menos nós compramos hoje com o mesmo salário mínimo que tínhamos em 2021, que 2022 entrou o Lula. 2023. Você entendeu como funciona esse trâmite? Então tá. Para você ver, então, essa aí foi a desvalorização do salário mínimo. Todas essas informações, pessoal, eu peguei na internet, no Dr. Google. Não é coisa de se esconder. É só ir lá e procurar que você acha. O mesmo material, o mesmo salário mínimo, né? E o poder aquisitivo foi pro espaço. Então você lembra da promessa do gás de cozinha? Ou você não lembra mais? Porque quando Lula estava fazendo campanha, ele falou do gás de cozinha. Que ele seria grátis até o final de seu mandato. Você não lembra? É por isso que existe o Dr. Google. Vá até o Dr. Google e faça essa breve pesquisa. Ele prometeu que o gás de cozinha seria grátis na cesta básica até o final de seu mandato em 2026. Mas já estamos em 2025, hein? Mês 5 de 2025. E nada aconteceu. Promessas de campanha, né? Será que ele esqueceu? Pois o utensílio até agora só aumentou. Vamos fazer outro balanço. Dezembro de 2021, o gás de cozinha estava 75,29. O botijão, esse que a gente usa na cozinha. Hoje, de acordo com o Google, ele custa R$150. É claro, isso vai depender do estado que você mora, tá? Mas entra lá no Google e pesquisa. Eu acho que está de 130 a 160. Então, botei uma média de R$150, 140, 150. Claro, isso vai depender muito do local que você está, né? E o preço apenas duplicou. Será que só eu que não entendo como funcionam essas promessas? Sim, isso é fake. Isso tem que ser contornado. Não o Lula querer ir lá para a China e pedir para o Xi Jinping um cara para vir controlar as redes sociais aqui. O TikTok. Que coisa! Vamos, pessoal, vamos abrir os olhos, pois eles estão voltando. Daqui a pouco tem mais promessas políticas, daqui a pouco eles vão lhe oferecer viagens de avião gratuitas. Porque o Lula também prometeu, né, que o povo iria poder viajar de avião, né? Parece que era 200 conto a passagem. Será que isso foi... Eu até nem tenho ideia de que se isso foi uma promessa e foi cumprida. Esse foi o nosso bloco político, pessoal. A gente volta segunda-feira com mais outro bloco político, falando de coisas do cotidiano. Às vezes é um pouco apimentado, às vezes não. Mas eu quero que você abra seus olhos, porque as coisas não estão indo bem. Vamos falar de esportes. Pessoal, em relação à partida de ontem do Internacional, o Inter fez o jogo da sua vida, o jogo da permanência. Fez uma partida de tirar o chapéu. O placar foi 2-0. A próxima partida é contra o Bahia. Uma vitória ou empate garante já vaga para a próxima fase da Libertadores. Mas a sensação da noite foi Richard Mathies.
Ele fez uma partida fora da curva, né? Pois sem Ener Valencia e Rafael Borré, Roger teve que optar pelo guri e fez a opção certa. Foi Ricardo Matias que fez o primeiro gol do Internacional e deu passe para o Aguirre fazer o segundo. É claro, com o travessão jogou a favor do Inter, né? Foi um amigo dos colorados. Mas quando a fase é boa, nada pode atrapalhar. Essa vitória marca a retomada de um acerto do treinador colorado, que deixa a tabela assim. Em primeiro, o Atlético Nacional com 9 pontos, depois vem o Inter com 8. Resultado na tabela aí, muito bom. O Internacional passa para a próxima fase. E na Libertadores passam 2, né? Primeiro e segundo. Então, no mínimo, em segundo, o Inter vai ficar. Os primeiros e segundos, eles vão para a próxima fase da Libertadores. E os terceiros, acho que eles passam por uma peneira aí e vão para a Sul-Americana. Os terceiros primeiros de cada fase. Tem vagas apenas para a repescagem. E para fechar as notícias do Internacional, o Colorado volta em campo em casa, no Beira-Rio, enfrentando o Mirassol. Poderoso Mirassol nesse domingo, dia 18 às 20h30. As disputas dos times gaúchos não param. Amanhã o Grêmio vai enfrentar o Tricolor Paulista, duelo de tricolores. Lá em São Paulo, a delegação gaúcha vai ter que fazer um jogo de vida ou morte, porque se perder, olha, eu acho que pode ir para a zona aquela que ninguém quer estar, né? Zona do rebaixamento. A delegação hoje de tarde vai para São Paulo e o Grêmio terá 5 retornos aí para enfrentar os paulistas lá no Morumbi. Serão Vila Sante, Edenilson, Cristaldo, Pavon e Marlon. Em compensação, Serrote fica aí fora aí por 3 semanas, está lesionado. Amanhã não, segunda voltaremos com mais informações da dupla Grenal. Deixa eu dizer para vocês, o nosso bloco esportivo tem um oferecimento de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, bem ao ladinho do Shopping América fica Natal Fitness. Dê um presente para aquela pessoa que você gosta em forma de saúde. Vá até a Natal Fitness e lá você vai encontrar acessórios esportivos bem legais. Eu sou bem atrapalhado na hora de dar presentes, então eu vou lá. Lá eu sempre acho uma opção bem legal para dar para aquelas pessoas que eu gosto. Bom, você gosta de animalzinho, falando em gostar, né? Gosta de bichinhos, de gatinhos e cachorrinhos? Hoje, dia 16, a ONG Patas e Focinhos promove um jantar, como eu já falei essa semana, comemorativo em celebração aos seus 12 anos de atuação em defesa dos animais. O evento será realizado no Clube Botafogo hoje a partir das 20 horas com o show da banda Farina Brothers. O buffet é da empresa da Lacosta, incluindo brinde com espumante. Os ingressos custam R$120. Claro, é uma coisa beneficente, né, pessoal? Para
para esse pessoal aí que precisa da nossa ajuda, que tem patas e focinhos. A renda arrecadada será destinada à manutenção das atividades da ONG, que enfrenta aí um déficit financeiro constante, né? Abriga hoje um número muito superior de animais do que consegue encaminhar para doação. Sobrevivendo então de doações do trabalho voluntário, Patas e Focinhos busca o apoio da comunidade para continuar prestando assistência a cães e gatos resgatados. Os ingressos podem ser adquiridos ainda hoje na sede social do Clube Botafogo, na secretaria. Então o que você faz? Entra aí no Dr. Google, procura aí Clube Botafogo de Bento Gonçalves, entra lá, pega o númerozinho e fala com a secretária, diz eu quero. Vamos falar de coisa mais ou menos boa, né? Obras públicas. É isso aí. O prolongamento da Rua Cavaleiro José Farina é uma delas. Esse trecho recebeu um aditivo nessa quarta-feira. Sabe que aditivo? Já vou falar para vocês. E chegou aí quase 2 milhões de reais. O aditivo autorizado foi de R$ 329.578,24 para essa obra, que tem a previsão para terminar até o mês de julho ainda desse ano. Previsão, cara, previsão. Pois, se formos ver na prática, não falta muito. Eu tenho aqui... Deixa eu ver. Eu tenho aqui uma imagem. Dá uma olhada. Olha ali, ó. Falta aqui no começo e lá no final já está praticamente terminado. A obra de prolongamento da Cavaleiro José Farina, que liga os bairros Licor Sul e Vila Nova, é uma obra de muita necessidade para auxiliar na mobilidade urbana. Uma obra que a comunidade sempre quis, né? A demanda... faz muitos anos que essa demanda é pelos cidadãos da Vila Nova e cidadãos do bairro Licor Sul. E quem ocupa aquela via, né? Pois você tem que fazer uma volta meio grandinha. E na hora do pique, vou te dizer que a coisa fica preta. Bom, normalmente, como é corriqueiro em obras públicas, teve um reajuste em seu orçamento inicial. O custo inicial dessa obra, sabe quanto é que era? R$ 1.717.576,96. E subiu para R$ 2.047.155,20. Após o aditivo financeiro publicado no Diário Oficial do município nesta quarta-feira, dia 14 de maio, o acréscimo representa 19,18%. E se eu fosse apostar com você, qual seria o maior acréscimo que essa obra podia ter? Isso instaurado em concreto, em contrato? Eu apostaria com vocês que o acréscimo seria 19,18%. Talvez, né? A obra pública começou com previsão de conclusão em 3 meses, com o término marcado para 8 de setembro de 2024. Mas como sempre eu digo, né? Obras públicas existem duas coisas que sempre dão certo. O aditivo, que sempre é usado, nunca ele é deixado de lado. Sempre que você ganha um orçamento para fazer, dali a pouco você bota mais 18%, que nem foi botado nessa aí. Essa obra também se atrasou, recebeu 3 aditivos de prazo de conclusão. 3 vezes era para terminar. O mais recente de aprovação era em março desse ano, que prorrogou a execução por mais 90 dias. Até o momento, a administração municipal não apresentou detalhes técnicos sobre o adiamento do valor e nem esclareceu se o novo prazo será suficiente para a conclusão da obra. Obras públicas, né?
complicado. E tem que fazer, essa é uma obra que vai dar um tchan na mobilidade urbana aqui em Bento Gonçalves. Pelo menos naquela área, porque na hora do pique não dá para passar por ali. Bom, vamos passar aí para um breve comercial, Som Harmony, daqui a pouco a gente volta, tá, pessoal? Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, o som na medida do seu bom gosto é com Harmony Sonorizações e também dando aquele apoio Natal Fitness. Vamos falar de chinelagem? Não é de política, também é com política, mas não é com a nossa política. Enquanto aqui na Serra Gaúcha nós comemoramos 150 anos da vinda dos imigrantes italianos ao Rio Grande do Sul, lá na Europa o Senado italiano aprovou ontem, quinta-feira, dia 15, o decreto-lei enviado pelo governo que restringe o reconhecimento da cidadania a descendentes de italianos. Olha só que incógnita! A proposta recebeu 81 votos a favor e 37 contra. É claro que o texto ainda precisa do aval da Câmara dos Deputados, lá da Itália, para ser promulgado e depois da presidência do país. Até o dia 27 de maio. Hoje nós estamos em dia 16, 11 dias então, falta. E caso contrário, então ele perde a validade. Não sei se vai ser o caso. Advogados avaliam que a medida deverá passar sem muitas modificações pela Câmara, com o texto igual ou muito semelhante ao que foi aprovado pelo Senado, pois o texto passou no Congresso e não trouxe grandes modificações com relação ao seu decretado pelo governo. A cidadania passa a ser reconhecida apenas para 2 gerações, né? Se passar esse texto, acho que vai passar, né? Filhos e netos de italiano. Diferente de como era antes, que qualquer geração podia solicitar o reconhecimento italiano. Que nem meus bisavós vieram da Itália. Meus avós já nasceram aqui, meus pais, mas sempre com... lendo coisas da Itália e tal. Então, eu já não posso, de acordo com esse decreto, eu não posso pedir cidadania italiana. Só filhos e netos. Diferente do que foi proposto pelo governo, de que poderia passar pela cidadania apenas pais ou avós italianos nascidos na Itália, incluindo aqueles que nasceram em outros países, mas tiveram a cidadania reconhecida por descendência. Olha aí, o Senado modificou o texto, incluindo italianos nascidos no estrangeiro, desde que não possuam outra nacionalidade. Que chinelagem, hein? Na prática, a modificação foi considerada como uma falsa flexibilização, pois a maioria dos descendentes nascidos fora da Itália, como eu, possuem outra nacionalidade. Eu sou brasileiro. E como no caso os ítalos brasileiros, né? A restrição valerá apenas para aqueles que apresentarem o pedido de reconhecimento de cidadania após 28 de março, quando o decreto-lei for publicado pelo governo. Quem deu entrada antes dessa data segue com as regras anteriores vigentes. Em 2024, mais de 20 mil brasileiros tiveram o benefício de reconhecido como ítalos brasileiros. O objetivo do governo italiano é frear. Tem que frear reduzir a quantidade de processos administrativos dos órgãos decorrentes dos pedidos de reconhecimento de cidadania italiana.
Que coisa, hein, pessoal? Que coisa! A gente venerando eles aqui e eles lá nem querem saber, né? Deixa eu contar uma história para vocês aí sobre essa imagem. A imagem de fundo se refere a uma prática de blitz. É uma blitz, né? Mas uma coisa que é proibida na blitz é dar informações sobre a blitz policial. A Polícia Rodoviária Federal prendeu na manhã de ontem. Olha como é complicado a situação. Ela prendeu um homem acusado de divulgar informações sobre uma blitz policial em andamento na BR-470. O trecho não vem ao caso, né? Mas assim, ó, ele ocorreu nas proximidades de Barão, lá 245, no quilômetro 245, lá perto de Barão. Mas o que eu quero dizer para vocês? Que durante essa fiscalização de rotina, agentes da Polícia Rodoviária Federal notaram que um homem estava tirando fotos da pista nas proximidades de uma loja. Minutos depois, os policiais receberam uma captura de tela de um grupo de WhatsApp que circulava aí a imagem da equipe deles de fiscalização foi acompanhado de um áudio alertando os motoristas sobre a presença da blitz. Pessoal, não façam isso. O homem foi abordado e era funcionário de uma loja local. Ele negou o envolvimento, porém, após confrontado com as imagens e com o áudio, ambos contendo o seu número de telefone, aí ele teve que confessar, né? Se o áudio saiu do telefone dele, as imagens saíram do telefone dele, não tem como fugir, né? O suspeito já possuía antecedentes por posse de entorpecentes. Já tinham pegado ele com alguma coisa. Então ele foi detido em flagrante, levado até a delegacia de polícia. E lá ele responderá por interferência de serviços de utilidade pública. Pessoal, olha, vou dizer pra vocês aí, ó, não façam isso. Não entre nesses grupos, você pode ser preso, você pode ser multado. Por quê? Porque nesse mesmo grupo que você é alertado, traficantes, pessoas que são assaltantes, também iriam passar por ali e sabem que a polícia está por ali e desviam, né? Que coisa, né? Vamos lá, pessoal. Esse foi o Jornal Últimas Notícias desta sexta-feira, sextou. Vou dizer pra vocês, eu vou aguardar vocês na segunda. Nesse mesmo bate-canal, nessa mesma bate-hora. Um forte abraço a todos, um bom final de semana e até segunda.